Olá pessoal, que é Cláudio66, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no nosso canal. Apresento para vocês um novo capítulo, nosso pratinha, o mestre do debuff. Fiquem com o vídeo. Enquanto Siegfried, na recapitulação do plano, começa a contá-lo, os guardas estavam em ação para o que eles tinham que fazer. O plano é simples. Eles observavam um bando de criaturas mutantes correndo de volta para a floresta. As forças especiais vão operar de maneira individual, já que são muito ágeis. Os arqueiros estavam a postos e começam a atirar contra as criaturas. Corte os mutantes através da guerrilha, para dispensá-los o máximo possível. Alguns mutantes ficam muito irritados por serem acertados e começam a seguir alguns dos soldados que atiraram neles. Então, chame a atenção deles até onde eu estou, e eu mesmo me assegurarei de cuidar do resto deles. Já afinal de contas, que eu cheguei ao nível 30, eu posso me juntar a você e ir contra os goblins. Ele comenta pro general enquanto ele começa a refletir no plano de Siegfried. Crescimento. Realmente. Aqueles que vieram de outro mundo, como você, conseguem crescer rapidamente graças à runa de transcendência. Mas esse Lord Goblin está atualmente no nível 50. Ele fala a realidade, olha para Siegfried com uma expressão muito séria. Mesmo que você chegue no nível 30, não seria uma diferença de 20 em níveis? Um dos amigos de Siegfried assente enquanto o mesmo comenta: você está certo, ainda a desvantagem está presente. Porém, como eu consegui derrotar um tigre mutante de nível 20 apenas estando no nível 1, ainda é uma possibilidade que não pode ser completamente removida. E mesmo que eu falhe, ultimamente vai conseguir comprar tempo para os reforços chegarem. O comandante começa a refletir no assunto e um dos soldados fala: comandante? Ele suspira, então no final fala: eu entendo, eu confio em você. E com o sol se pondo de tardinha, o assunto foi encerrado e definido. E enquanto Siegfried saía da barraca, da tenda, a nova notificação da missão apareceu para ele derrotar o Goblin Lord Gorugo. Era uma quest geral, uma missão geral, onde ele precisava derrotar esse mestre Lord Goblin. O progresso é inexistente, a recompensa desconhecida, e os cuidados não se sabem também o que se trata. Enquanto Siegfried olha para a notificação, o hamster fala: com licença, mestre, eu tenho uma pergunta. Aí Siegfried fala: desculpa, mas eu não tenho dinheiro para comprar comida para você agora. Então, muito irritado, o hamster fala: eu não tô falando de comida, você tá falando, me chamando por acaso de parasita? Ele fica irritado. Porém, Siegfried, sem ligar muito, fala: você é um parasita mesmo. De qualquer forma, o que você ia perguntar? Então, quando você estava conversando com aquele cara careca mais cedo, você parecia estar escondendo alguma coisa, porque você não mencionou isso pra ele, Skill? Ele perguntou curioso. Então, Siegfried fala: como é que você sabia? Ele, se achando um pouquinho, fala: quando é que você chega ao nível alto e é um espírito muito alto como eu, você consegue desenvolver certas habilidades de percepção. Então não me subestime, Kyo. Então Siegfried comenta: realmente, quando você chegar no nível 30, você pode conseguir uma nova habilidade. Ele suspira e olha para a tela de notificação. Ele comenta enquanto olha para as habilidades. Tem algumas habilidades que vão ser uma grande ajuda contra Gorugo, porém eu não tenho 100% de garantia de poder dar ao falar que eu posso vencer com certeza. Afinal de contas, a situação era uma questão de aposta no final das contas. Siegfried não saberia se ia vencer ou não. O hamster então fala: por acaso tem algum motivo do porquê que você está escondendo suas habilidades?
E Siegfried comenta: bem, eu só não tô pronto para revelá-las ainda, essa é a verdade. E afinal de contas, ainda tem outros usuários assim como eu que estão aqui. E se eles virem as minhas habilidades roubadíssimas, isso pode causar uma confusão desnecessária. Ele comenta, e olha, rumores afinal de contas se espalham rapidamente. Siegfried olha para seus companheiros que também eram jogadores, enquanto comenta isso pro Hamster. E o Hamster fala: humanos realmente vivem vidas bem cansativas e difíceis, não é? E então Siegfried fala: é melhor viver uma vida cansativa do que simplesmente viver e ser pego de surpresa. Notando a sua presença, um dos jogadores fala a Sig: você já finalizou conversar com o comandante? Ele pergunta e Siegfried por sua vez fala: sim, mas o que eu devia fazer? Se sentia como se o plano estava majoritariamente focado em minha pessoa. Ele fala um pouquinho sem jeito, porém o outro fala: não se preocupa com isso, só o fato de que você está incluindo a gente nesse plano é mais do que suficiente para eu ficar agradecido por você. Então boceja e fala enquanto se espreguiça um pouquinho. Então, a coisa é que nós estávamos planejando descansar um pouquinho antes de nós irmos. Você por acaso não vai sair do servidor um tempinho? Já foi 14 horas jogando. Esse pessoal é hardcore mesmo. E Siegfried olhando fala: ah, entendo, mas a minha operação ela começa em 2 horas, então eu só vou descansar por um pouquinho também. Os dois dão adeus a Siegfried e um deles fala: ah, ok, vejo você mais tarde então. Então o Hamster fala: por acaso o mestre vai voltar pro seu mundo? Eu tô meio chateado, entediado. Porém, ele fala, Siegfried: eu voltarei mais tarde. Então, consiga um pouco de comida com isso aqui. Siegfried dá uma moeda dourada pro Hamster. O Hamster: o que tá acontecendo pra você ficar tão generoso, mestre? Obrigado. E então, do nada, o Hamster para de ficar feliz e com uma cara um pouco mortificada fala: pera um minuto, você não falou mais cedo que você não tinha nenhum dinheiro? E olha com uma cara de acusação para Siegfried. E Siegfried com um sorrisinho sarcástico fala: é claro que eu vou mentir. De qualquer forma, tô indo, tchau. O Hamster nem teve tempo de retrucar, Siegfried já havia saído. O mesmo tira os seus óculos de realidade virtual da sua cara, um pouco cansado. Afinal de contas, o cara literalmente ficou lá por 14 horas. O cara é brabo mesmo. E que imaginávamos, ele estava com seus músculos todos arrebentados por ficar 14 horas na mesma posição, deitado lá, sentado por muito tempo. Ah, meus músculos estão todos zoados. Ele fala enquanto estava todo dolorido, se levantando um pouquinho. O seu quarto estava uma bagunça. E era algo muito simples e singelo. Afinal de contas, Siegfried era uma pessoa humilde. Ainda não tinha muitas condições financeiras para sustentar direito, mas estava tentando apostar alto. Saindo de onde estava, ele fala que ele realmente devia comer alguma comida. Naturalmente, um cara desse que fica 14 horas ali ficaria com fome. Eu não sei como o cara não foi comer alguma coisa até agora. Mas esses aí aguentam mesmo, hein? Quer saber? Deixa pra lá. Não tenho tempo pra isso, só devia eu dormir mesmo. Ele se joga na sua cama, que tá mais pra um edredom improvisado no chão. E ele pensa em voz alta: olhando pra trás, muita coisa realmente aconteceu. Minha guilda colapsou e eu virei um fugitivo. Então, eu conheci meu mestre e obtive o trabalho escondido de mestre do debuff. E agora eu estou lutando para conseguir um território. E eu, um cara que só jogou esse jogo por vingança e dinheiro, estou puramente
aproveitando e me divertindo com esse jogo. Ele fala com um sorrisinho de determinação, mas nessa de determinação era a verdadeira gratificação e felicidade de estar se divertindo com alguma coisa ao invés de somente procurar uma forma de conseguir dinheiro. Uma coisa que Siegfried não conseguia pensar muito antes. Novamente se deitando, ele pensa: eu não sou maduro o suficiente ainda, né? Eu quero jogar um pouquinho mais tarde. Enquanto isso, ele não sabia, mas lá de fora tinha pessoas paradas na sua porta, caras de entrega. Então ele continua a falar: eu quero ficar mais forte e conseguir aproveitar o jogo de maneira livre. Se levantando de súbito, ele decide mudar de ideia. Eu não posso mais com isso. Bora aumentar de nível antes que a operação comece. Quando ele estava prestes a verificar o monitor e a ventilação, alguém chama para ele: Sr. Han Taesung, você está aí? Taesung, que é seu nome verdadeiro, fica atônito e surpreso quando percebe que alguém estava chamando pelo seu nome. Ele fica com uma cara e pergunta: ué, quem é que está aí? Ele pergunta enquanto abre a porta de leve. Eu não estava esperando ninguém no momento. Um dos interrogadores pergunta: você por acaso seria o Sr. Han Taesung? Nós estamos aqui para instalar uma cápsula. Eles estavam felizes e olhando para ele. Os figurantes estavam lá sorrindo e eles têm uma cara muito parecida um com o outro. Então, Taesung pergunta: uma cápsula? Mas eu não pedi, eu comprei nenhuma, né? Ele entende e olha para as caixas que estavam ao lado. Então, um dos caras fala: mas o endereço está correto aqui. O seu nome também é Han Taesung, não é? Ele pergunta só para ter certeza. E Taesung fala: sim, sou eu. Mas eu não pedi por isso. Realmente a situação é muito esquisita. E enquanto isso, ele fala: nós não temos certeza sobre todos os detalhes, mas parece que era para você, senhor. Ai, por favor, tenha isso para você. Ele estende sua mão e dá um bilhete para Taesung. Eles pediram separadamente quando deixaram a ordem por nós. E Taesung olha esse bilhete e estava escrito o seguinte: parabéns pelo código épico dobro 07, carinha de sorriso. Bem, se é um código épico 207, então se refere à minha classe? Ele se pergunta na sua mente. E Taesung continua a pensar: significa que as classes que eu escutei sobre têm grandes benefícios. Elas são conhecidas como classe secreta e elas sempre tiveram grandes benefícios. Seria algo dado pela Beehive? Ele se pergunta, mas esse era apenas o apelido dos desenvolvedores do jogo, a BNW ou Hive. O cara sorri e ele fala: senhor, abre a porta completamente para eles. Ele fica todo feliz e fala: você deve ter tido um tempo muito difícil de vir até aqui. Você tem alguma bebida? Gostaria de alguma coisa? É pequeno, mas por favor, venha, venha. Bem, então nós estamos indo. Os caras entram e lá de fora tava um cara de terno, com cabelos castanho médio, quase claro, chocolate, no telefone. Ele estava quieto, então fala: sim, presidente. Nós conseguimos chegar até aonde o Sr. Han Taesung vive e conseguimos começar a instalação do produto. Ele comenta. Enquanto isso, o diretor fala: obrigado pelo seu trabalho diligente e duro, diretor. Então outro fala: mas Sr. Han Taesung não tem nenhuma relação com o diretor, então por que você está dando essa cápsula como um presente para ele? Ele pergunta e outro fala: bem, você não percebe? Porque ele conseguiu grande classe especial que eu também possuo. Vamos chamar isso de camaridagem. Segurando
um artefato, ele pensa: eu lembro de ver isso antes. Este objeto pertence à cápsula Hyper VR, chamada também de Ogro. E ela é um modelo exclusivo de Chae Hyong-seok, o mestre da Guilda das Gênesis, para o último jogo. E esta Hyper Capsule Ogro é uma cápsula que players normais e banais jamais, com tanto trabalho que tivessem, conseguiriam pôr as mãos nelas. Taesuke experimenta a cápsula e abre, e a cápsula, que já havia se instalada, está preparada e pronta. Ela se abre. Agora eu tenho uma dessa instalada em minha casa. Realmente, a vida de Taesuke estava dando uma volta tremenda. Foi uma coisa atrás da outra, praticamente em sequência, dando um ogro. Só desse jeito, a Beehive por acaso enlouqueceu? Taesuke ainda não podia acreditar, estava atônito, porém muito feliz, olhando para a cápsula nova e olhando. Esse é por acaso um tratamento de uma classe secreta? Bem, não é hora de pensar nisso, pois afinal de contas, dormir é para fracos. Ele todo felizinho decide ir contra o plano original dele de tomar um ronquinho, um soninho, só para tentar descansar e ir pra raid, e agora decide entrar antecipadamente. Bora testar rapidinho, só rapidinho mesmo. E ele entra no jogo. Nossa, que sensação! É muito diferente, um nível completamente a nada a ver com a cápsula anterior. Ele fica impressionado e todo feliz da vida. Os colchões que vão em volta contornando meu corpo e o conforto dessa máquina VR faz com que tudo seja valido a pena. Até minha mente fica mais leve enquanto eu estou jogando. Isso é maravilhoso. A sensação é de paz e se sente muito mais realista do que antes. O vento é quente, um cheiro de queimado. Ué, cheiro de queimado? A vibe infelizmente foi completamente cortada quando ele percebe o que está acontecendo. Isso mesmo, cheiro de queimado. O local estava sob ataque inesperadamente. Hã? Agora, como Siegfried ele não entendia, ele acabou de voltar realmente. Han ou Siegfried, que ele seja, não tinha um descanso sequer. Era muita coisa atrás da outra. E com isso nós encerramos esse capítulo. Vejo vocês na próxima. Clown Sensei, fui!